Então, como eu falei para vocês, a gente vai então agora ver protocooperação. O que a protocooperação é? É uma relação interespecífica entre espécies diferentes e que são harmônicas e positivas, quer dizer, pelo menos um ganha com essa relação, tá? É uma associação agora que difere um pouquinho do mutualismo, no sentido que no mutualismo eles eram obrigatoriamente unidos anatomicamente. Eu não conseguia separá-los. Agora, na protocooperação, eles não são unidos anatomicamente, eu posso separá-los, eles vivem cada um a sua vida, porém, ao se associar, eles têm vantagens e então se dão melhor. Então, vamos para o primeiro exemplo. No primeiro exemplo aí, do lado esquerdo, você tem um desenho de um paguro, que é um crustáceo, que na parte de trás do corpo, na parte posterior, ele tem o exoesqueleto muito mole. Então, o que acontece? Ele não tem proteção contra predador. O que ele faz? Ele acha uma concha que está vazia no fundo do mar e ele se enfia lá dentro para ter proteção. Nesta concha, muitas vezes umas anêmonas, né, que são selenterados, que tem os tentáculos, que tem uma substância urticante que eles liberam, eles têm a boca no centro desses tentáculos. Então, o que acontece? Como eles liberam uma substância urticante, qualquer animal que tentar chegar perto, ele vai ter uma substância que causa uma dor, né, um machucado. Então, o que acontece? O paguro passa a ter a proteção da anêmona contra predador, e como esse paguro ele se locomove e a anêmona que ela é fixa, o que acontece? Com isso ele consegue passear, né? A anêmona passeia com o paguro, levando para ele para a anêmona nutrientes que ela não conseguia com tanta disponibilidade por conta da movimentação na água do mar e por estar se deslocando. Então, posso separar os dois? Posso. Acontece que não é tão vantajoso quanto os dois se associarem, ok? O próximo exemplo que a gente tem de protocooperação é o gado e a ave. O que a gente tem aí? A gente tem esses pássaros que estão se alimentando de carrapato, que está preso no corpo deste animal, e ao mesmo tempo estão conseguindo alimento. Então, qual a relação dos dois de protocooperação? O pássaro consegue comida e o boi, o touro, consegue retirar parasitas dele. Então, é uma relação de benefício mútuo, mas se eu separá-los, os dois conseguem continuar vivendo, né, normalmente. Outro exemplo é do Procurando Nemo, que quem assistiu esse desenho viu muito peixe palhaço no meio de anêmonas. E ele vai ali como proteção, porque a anêmona, como a gente falou, libera uma substância urticante que pode machucar algum predador do peixe palhaço. E o peixe palhaço, por sua vez, por se movimentar o tempo todo no meio da anêmona, consegue circular muito mais água com nutrientes para ela se alimentar. Então é uma relação, o próprio peixe palhaço, ele tem uma proteção natural contra essa substância urticante, portanto para ele não vai fazer nenhum mal. Uma relação em que os dois têm benefício, mas posso separá-los. Aí a gente tem um jacaré e o pássaro palito. Na verdade o jacaré, as pessoas falam, bom, e se ele fechar a boca? Bom, se ele tá aí com o pássaro na boca e ele fechar, a relação ecológica muda, passa a ser predatismo, e aí a gente analisa sobre esse olhar. Neste caso, que ele está com a boca aberta, ele se alimentou e tem restos alimentares nos dentes e na boca, o pássaro consegue nutrientes e o jacaré consegue uma faxina de graça. Portanto, uma relação em que há benefício, pelo menos para o pássaro nesse caso, né? O próprio jacaré tem o benefício de ter uma limpeza aí nos dentes. Agora a gente vai falar de
Comensalismo. Comensalismo é uma relação em que uma espécie se beneficia, geralmente de restos alimentares de outra, mas esta outra não sai prejudicada. Então, na verdade, um ganha e o outro não ganha nem perde com essa relação. Vamos entender um pouquinho melhor na próxima imagem, que tem o homem com os urubus. Nessa imagem, se eu for entendê-la como um comensalismo, eu estou entendendo que esse homem, ele está descartando o alimento, ele está jogando fora, não vai usar mais, e quem vai se beneficiar disso são os urubus, que vão pegar esses restos alimentares. Para o homem não teria nenhuma perda, porque ele está descartando, e o urubu teria vantagem do alimento. Se a gente pensar, então, em outro exemplo, a gente tem aí o tubarão e a rêmora. O tubarão, você está vendo que tem uns peixes grudados, fala, mas ele não vai comer? Não, porque a rêmora, ela tem uma ventosa na cabeça que se fixa no tubarão e ele não tem flexibilidade suficiente para comê-la. Mas quando ele comer qualquer uma das suas presas, os restos alimentares vão sobrar para a rêmora. Então elas têm vantagem alimentar. O tubarão não ganha nem perde, até porque ele já comeu, e as rêmoras ganham carona, deslocamento e ganham alimento com isso, tá? Outro exemplo de comensalismo seria aí no leão e a hiena. O que a gente tem do lado esquerdo? Você tá vendo aí um leão e um filhote comendo um búfalo. Na verdade, esse leão provavelmente matou e se alimentou o quanto quis e deixa o restante lá. As hienas, que é essa imagem do lado direito, elas se aproveitam dessa deixa, vamos dizer assim. Elas não tiveram que caçar, não tiveram que fazer nenhum esforço e tem vantagem então alimentar. Então, o leão não perde, não ganha com essa relação, até porque ele já se alimentou, ele ia descartar, e a hiena tem benefício que consegue uma boquinha fazendo aí de graça, né? Inquilinismo é outro tipo de relação interespecífica e vantajosa, harmônica. E neste caso, eu tenho uma espécie que vai ter ou proteção ou abrigo de outra espécie, sem prejudicá-la. Vamos ver um exemplo disso. Quando a gente olha aí a bromélia, que está apoiada sobre uma árvore, a gente está falando um tipo de inquilinismo que recebe o nome de epifitismo. Então eu estou dizendo que a bromélia é uma planta epífita. Quer dizer, ela se apoia em outra planta, não tira nada dessa planta hospedeira, ela só está ali para conseguir um lugar melhor ao sol. Ela não tira água porque ela tem raiz que ou armazena essa água ou é da própria chuva ou tira da umidade do ar. E alimento, ela é fotossintetizante também, então ela não tem que tirar nada da planta hospedeira. Ela não subiu lá sozinha, ela não foi pega pela árvore, na verdade ela foi transportada provavelmente por um pássaro e se deu bem por ficar num local de mais exposição ao sol. Então, porque você imagina isso numa floresta que tenha várias plantas e várias árvores de grande porte e com uma copa fechada. Então, para essas plantas epífitas, elas ganham um espacinho no sol por estarem não no solo, mas lá em cima, fixada. A mesma coisa de exemplo de epífita, no próximo exemplo, são as orquídeas, por exemplo. Elas não são parasitas, quer dizer, elas não, como a bromélia, elas não prejudicam a hospedeira e do mesmo jeito ela quer um lugar melhor ao sol. Então eu digo que são plantas epífitas, inquilinas, tá? Outro exemplo que a gente tem aí, só que agora eu só falo inquilinismo, eu não falo epifitismo, que é especial para vegetais, para plantas. Então, neste caso, a gente tem aqui o pepino do mar. Quando a gente fala de pepino do mar, a gente fala de um equinodermo e que ele tem na ponta, se você olhar bem na parte superior ali onde tem o peixinho, você tá vendo que ele tem uns tentáculos.
No meio desses tentáculos ele tem a boca e ao lado ele tem o ânus. O que acontece nesse caso? O peixe, que é esse peixe que é o peixe-agulha, ele é bem fininho. Na verdade, ele tem alguns peixes predadores dele e que quando vem atacá-lo, ele se esconde dentro do pepino do mar, entrando pelo ânus do pepino. Na verdade, esses peixes predadores não predam o pepino do mar, por isso que ele se esconde lá dentro. Ele passa a ser o inquilino deste pepino do mar e ele tem vantagem porque ele consegue abrigo. Dizem que o pepino não tem vantagem nenhuma nessa relação, né? E é porque ele não ganha nem perde com isso. Então a gente viu aqui, até aqui, então, as relações ecológicas positivas, tanto intraespecíficas quanto interespecíficas. No próximo vídeo de amanhã, a gente vai ver as relações ecológicas que são desarmônicas, quer dizer, que pelo menos um sai prejudicado na relação. Combinado? Então amanhã eu posto o próximo vídeo. Beijo, gente!